Graça e paz, irmãos. Amém. Bom que você está aqui nessa manhã. Além desse aviso da conferência, próximo dia 13 de abril agora, às 8 horas da noite, nós temos um encontro de casais aqui na igreja. O tema é esse, estamos juntos? E de propósito, um ponto de interrogação no final, não é? Porque existem casais que, embora estejam juntos, habitando dentro da mesma casa, não estão juntos de fato em tudo na vida, no que diz respeito a uma cumplicidade abençoada, não é? Na construção do casamento que acontece pelo investimento de duas pessoas, ou deve acontecer pelo investimento de duas pessoas e não de uma pessoa só. Amém? Você que está perto do seu cônjuge aí, pergunta para ele, e aí, estamos juntos? Quero agradecer aqueles que nos visitam nessa manhã, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui entre nós. Eu queria que levantasse a mão se houvesse alguém que nos visita pela primeira vez hoje aqui entre nós. Tem alguém que está nessa condição? Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los nessa manhã. Vocês vão receber aí algo de um diácono. Vocês podem preencher, se desejar, e entregar no final para um dos diáconos ou irmãos do apoio, que geralmente ficam de pé ali na frente. Você trouxe Bíblia? Lucas capítulo 1, abre lá por favor. Hoje a gente dá continuidade à série Quando os Problemas Aparecem, e hoje nós vamos falar sobre a alma aflita de Maria. E que o Filho de Maria nos abençoe. Amados, eu acredito que já no início de maio, nós já vamos ter condições de estacionar os carros aqui do lado para dar uma desafogada na rua, né? Alguns estão deixando o carro bem longe. São problemas que a gente está buscando resolver. Amém, queridos? E se a gente continuar com essa frequência subindo no culto da manhã, nós vamos ter que derrubar a parede aí em breve, se Deus quiser. Lucas 1, 26 a 37, por favor. Vamos ler o texto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Vamos orar, queridos. Você crê que Deus se encontra com a igreja no momento da pregação e fala ao coração da sua igreja, alimentando a sua igreja espiritualmente, edificando, exortando, consolando? Você acredita nisso? Então ore ao Senhor pedindo para que Ele fale ao teu coração nessa manhã. Pai, nós estamos diante do Senhor hoje e estamos agradecidos por sermos teus, agradecidos por podermos cultuar ao Senhor livremente, agradecidos por vermos aquilo que o Senhor tem feito no meio dos teus filhos, por termos ouvido esse testemunho abençoado, por termos cantado ao Senhor. E colocamos esse momento específico diante da tua presença, rogando ao Senhor para que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Ó Espírito de Deus, que nessa manhã o teu povo receba um novo ânimo da tua parte, força para a caminhada. Essa é a minha oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há muita controvérsia quanto àquilo que as pessoas pensam a respeito do que nós pensamos acerca de Maria. Muitos acabam pensando que os crentes, e assim nós somos chamados, não gostam de Maria, ou rejeitam Maria,
ou costumam deixar Maria de lado, não têm respeito pela pessoa de Maria, mas não é bem assim. Nós temos Maria em alta conta. Nós só não podemos colocar Maria na posição em que alguns a colocam, porque o nosso entendimento das Escrituras e aquilo que a gente encontra dentro da revelação de Deus não nos permite fazer isso. No entanto, Maria foi uma mulher extremamente privilegiada, extremamente favorecida, porque ela dá à luz a Jesus, e não apenas por isso. Nós podemos olhar para Maria e ver o exemplo de uma santa de Deus, de uma mulher abençoadíssima, que persevera em seguir aos caminhos do Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos de tribulação, e ela vai ser fiel à sua maternidade a Deus até o final da sua vida. Daqui a pouco a gente vai ver isso, porque nós a encontramos junto à cruz, aos pés da cruz. Então, na verdade, nós consideramos muito Maria, nós devemos imitar Maria. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: imite Maria. Nós devemos imitar Maria na sua submissão à vontade de Deus. Porque quando o anjo lhe traz aquilo que era a palavra do Senhor, o que ela diz para o anjo? Depois de fazer uma pergunta, não é verdade? Porque ela não entendia, ela não havia tido ainda relações sexuais com o homem. Ela vai dizer: como isso vai acontecer? Então o anjo vai dizer: o poder do Senhor vai vir sobre você. Descerá sobre ti o Espírito Santo, então você conceberá. E quando ela ouve tudo aquilo, ela diz o quê? Aqui está a serva do Senhor, uma mulher obediente a Deus, uma mulher que serve ao Senhor, e nisso Maria deve ser imitada por nós. Nós devemos imitar Maria na sua disposição em trazer Cristo ao mundo. Ela, ao dedicar o seu ventre como uma espécie de primeiro lugar onde o Filho habitou, e nós trazendo Cristo ao mundo através da pregação da palavra, através do nosso testemunho. Amém, queridos? E nós devemos imitar Maria em sua perseverança, como já foi dito aqui, em acompanhar Cristo até o final. Agora note que qual é a saudação do anjo para Maria, quando o anjo chega e fala com Maria? Salve agraciada, salve favorecida. Salve alguém a quem Deus está abençoando. E o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer nessa manhã é que ser favorecido por Deus nem sempre significa vida fácil. Diga isso para quem está do seu lado. Ser favorecido por Deus nem sempre significa vida fácil. Porque eu queria que você pensasse juntamente comigo o que significou para Maria ser favorecida por Deus. Era uma moça, muito jovem ainda, e de repente ela é escolhida para trazer Jesus Cristo à luz, para que o verbo que se fez carne esteja no ventre dela, cresça junto dela, seja amamentado nos seus peitos, seja cuidado por ela nos primeiros anos de vida. E o que significa para isso? Eu vou dizer algumas coisas aqui para você pensar um pouco. O que significou para Maria? Significou em um momento em que ela estava prestes a dar à luz, sair da sua cidade em cima de um jumento. Você pode pensar comigo aí no 8º mês, quase completando 9 meses. Se deslocar da sua cidade até Belém por conta de um recenseamento. Significa ter que dormir num lugar um tanto quanto difícil e nesse lugar dar à luz a Jesus. Significa ir até o templo em Jerusalém, apresentar Jesus, porque assim todo judeu fazia, apresentava os seus filhos ao Senhor, e lá no templo receber uma palavra um tanto quanto difícil. Porque Simeão vai dizer para ela: esse menino será alvo de contradição. Quantas mães nós temos aqui nessa manhã? Eu quero que você imagine um filho seu sendo alvo de contradição. Gente o amando e gente o odiando. Mas Simeão só não fala que ele vai ser um alvo de contradição. Ele continua dizendo: ele está destinado a levantar muitos e a derrubar muitos em Israel. E ele vai dizer para Maria: uma espada traspassará a sua alma. Eu quero que você pense em Maria, pegando Jesus, um adolescente com 12 anos de idade, indo até Jerusalém em uma das festas, e de repente tomando o caminho de volta. Escute isso.
E tomando o caminho de volta, você vai dizer, puxa, mas que mãe desnaturada, como é que deixa o filho para trás? Deixa eu te explicar como é que funcionava a cultura. Geralmente as pessoas iam em bandos, em procissão até a cidade. As mulheres geralmente iam à frente com as crianças, os homens iam atrás, é assim que funcionava o trajeto. Você vai observar atentamente, se você ler o texto, que depois de um dia, no final do dia, o que vai acontecer? Muito possivelmente um diálogo entre José e Maria. Ué, cadê Jesus? E José olhando para Maria, ué, eu pensei que ele estava com você. E aí eles correm para Jerusalém, eles vão para Jerusalém para buscar Jesus. Alguém já perdeu criança no mercado, em algum lugar? Ou alguma coisa assim? Dá um negócio na gente. O coração aperta, é uma descarga de adrenalina contínua. A gente fica apavorado. Agora pensa, enquanto Maria não encontra Jesus, o que sentiu essa mulher ali? Agora pensa em Maria quando Jesus começa o seu ministério. Quando ele, que até então esteve sob o mesmo teto, sai de casa, começa a pregar a palavra, alguns começam a amá-lo, outros começam a odiá-lo. E aí tem um momento que Maria chega com os irmãos, e alguém avisa, a sua mãe e seus irmãos estão aí, a sua família está aí, e Jesus vai dizer que a família dele é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Uau, para você pode ser a coisa mais linda do mundo, mas eu penso que Maria deve ter sentido alguma coisa. Agora eu quero que você pense comigo no Cristo da cruz, esbordoado, ensanguentado, dando a vida por aqueles que haveriam de crer na cruz, e Maria junto à cruz, assistindo toda a cena, uma espada transpassando a sua alma. E aí eu faço uma pergunta nessa manhã, as aflições de Maria aconteceram porque ela resolveu obedecer ao Senhor. E há aflições que nós enfrentamos só porque nós somos favorecidos, e só porque nós escolhemos caminhar no caminho de Deus. Amados, às vezes nós temos uma mentalidade com relação ao Evangelho, que a igreja é um lugar onde a gente vai para fazer uma espécie de sessão de descarrego, para a gente se sentir melhor, e para a nossa vida funcionar do jeito que a gente gostaria que ela funcionasse, sem aflição nenhuma, tudo em paz, tudo tranquilo, na maior tranquilidade. Afinal de contas, o slogan de alguns lugares é pare de sofrer. Como se obedecer a Deus e crescer no Senhor significasse o fim de todo o sofrimento na nossa vida. Eu quero dizer com muita liberdade nessa manhã, às vezes é o começo de muitos sofrimentos na nossa vida. Porque nós escolhemos seguir a vontade de Deus, e quando nós escolhemos seguir a vontade de Deus, nós escolhemos seguir uma vontade que está em oposição àquilo que é a vontade desse mundo. Amém, queridos? Maria sofre aflições por conta da sua obediência. Sofre aflições porque decide ser de fato uma serva do Senhor, e uma serva do Senhor até o final. E aí eu pergunto para você há de convir comigo que ser aflito ou sofrer porque a gente fez alguma coisa errada é um negócio. Sofrer fazendo o que é certo é uma coisa um tanto quanto mais difícil, um tanto quanto mais dolorosa. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Você começa a sofrer aquilo, você não entende porquê, e muitas vezes está em ligação com o fato de nós estamos naquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por que Deus permite aflições? Por que Deus permite que passemos por coisas assim no dia a dia da nossa vida? Por que Deus permite que as pessoas levantem falso contra nós? Por que Deus permite que alguns sentimentos esmaguem o nosso coração? Primeiro, para a gente entender que tem alguma coisa nesse mundo que está muito, mas muito errada, e isso fique claro diante dos nossos olhos. Diga para o seu irmão, tem coisa errada com esse mundo. Uma vez eu vi uma reportagem falando a respeito de uma atriz hollywoodiana muito querida. Alguns de vocês já viram filme dela, ela como personagem no filme, principalmente aquele Ghost. Alguém já lembrou da musiquinha? Uou! Enfim, ela afirmou em uma entrevista: há alguma coisa errada com esse mundo, e há alguma coisa errada com esse mundo. Esse mundo caminha na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Esse mundo está caído, nós estamos em um sistema caído.
A gente tem visto coisas tão absurdas, a iniquidade tem se multiplicado, a gente está vendo umas coisas sem noção no dia a dia da nossa vida. E as pessoas tomando isso como uma normalidade. Parece que a lógica foi embora. Algo é empurrado para nós, isso vai angustiando a nossa vida, ou não angustia você? Vai angustiando a nossa vida. Então nós somos aflitos às vezes para entendermos que algo está de fato errado com esse mundo. Segundo, nós às vezes experimentamos aflições para sermos aperfeiçoados. A aflição nos empurra para o crescimento, ou não é verdade que a aflição nos faz correr para Deus? E nos faz também correr em direção aos irmãos, para nós experimentarmos muitas vezes consolação naqueles que foram colocados dentro do mesmo corpo que nós fomos. A aflição nos põe dependentes. E assim como Cristo foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, segundo as Escrituras, nós vamos sendo aperfeiçoados por aquilo que sofremos. Então Deus permite para que sejamos trabalhados. E terceiro, Deus permite para que nós desejemos a volta, a vinda de Jesus Cristo, porque tem uma boa parte da igreja, irmãos, que não quer que Jesus Cristo venha, não. Tá bom demais. Tá tudo muito tranquilo, as coisas estão saindo como eu gostaria, nada contra isso. Mas isso faz com que alguns nem pensem, nem cogitem, nem coloquem a sua mente naquilo que é a esperança da igreja. No entanto, quando passamos por dificuldades, a gente se une ao Espírito e começa a dizer: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Ou não é isso que acontece? Quantos aqui em momentos de dificuldade já orou: Senhor, vem logo, volta logo? Com quem já aconteceu? Olha aí a mão dos crentes as mãos levantadas. Então Deus permite, por esses três motivos, para entendermos que tem algo muito errado. Segundo, para sermos aperfeiçoados. E terceiro, para desejarmos a volta de Jesus. Agora, vamos olhar aqui, quando a alma está aflita, o que a gente tem que fazer? Quando a gente experimenta aquele sentimento na nossa alma, quando os problemas se levantam, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa que Maria fez. Primeiro, mantém espírito e atitude de um servo. Diga para o seu irmão: mantém o espírito e a atitude de um servo. Porque nós não somos senhores, nós somos servos de Deus. Amém, queridos? Quando Maria se coloca: aqui está a serva do Senhor, ela não falou isso momentaneamente. Ela vai viver isso até o final da sua vida. Você vai ver Maria servindo. Você vai ver Maria no dia de Pentecostes, junto com os discípulos, recebendo o revestimento de poder. Você vai ver Maria mais tarde, se você acompanha a história da igreja, indo para Éfeso junto com João. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Até o final, servindo ao Senhor, mantendo a mesma atitude de serviço. E amados, nós precisamos aprender a fazer isso, porque quando as tribulações se levantam, quando a nossa alma fica aflita, às vezes a gente corre buscar um aconchego, ou uma consolação em coisas que não são a vontade de Deus. E no entanto, Maria persevera nessa atitude. Aliás, a palavra que ela usa para serva, que é escrava mesmo. Alguém que adora e se submete a Deus, submetendo-se ao Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? Ainda que isso signifique para nós sofrimento, dificuldades e experimentar algumas angústias na vida. Segundo, permanecer ao pé da cruz. Abra sua Bíblia, por favor, em João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Você vai dizer: mas pastor, Maria estava junto à cruz em solidariedade ao que estava acontecendo com Jesus. Sim, mas nós permanecemos perto da cruz para que da cruz, daquilo que foi feito no Calvário, nós recebamos graça, suporte e força para suportar as aflições desse mundo e as aflições dessa vida.
É estar aos pés da cruz para nós, é estar na posição onde todo o benefício do Calvário flui para dentro da nossa vida e faz com que nós possamos enfrentar as dificuldades do dia a dia, amém? As aflições que nos vêm por obedecermos ao Senhor. Terceiro, confiar que Deus vai cuidar de nós como cuidou de Maria. Deus cuidou de Maria? Deus cuidou ou não cuidou de Maria? Aí nós poderíamos pensar, o que Maria ganhou por ter dedicado toda a sua vida para participar da história da redenção? Ora, vamos ver, por exemplo, João 19, 26 e 27, acontece um negócio muito interessante. Porque às vezes parece que Jesus está sendo um pouco duro, não parece? Quando lá no milagre em Caná da Galileia, ela chega para falar que acabou o vinho, Jesus diz assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso, em outras palavras? Quando ela chega junto com os irmãos, e aí diz, não, minha família são aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus. Parece que Jesus está sendo duro com Maria, parece que ele não está sendo um bom filho, como a gente lê lá no começo do Evangelho de Lucas. No entanto, olha o que acontece, João 19, 26 e 27. Você abriu aí? Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E a tradição, a história da igreja diz que João leva Maria juntamente com ele para a cidade de Éfeso. Porque João foi pastor na cidade de Éfeso. Maria morre em Éfeso. E aí depois que os séculos vão passando, começam as heresias, né? Porque no ano de 431 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, em que dão a Maria o título de Theotokos, mãe de Deus. E aí começa tudo aquilo que a gente já conhece a respeito de Maria, que se ela estivesse viva, com certeza, ela se levantaria contra e diria, de forma nenhuma, não façam isso que vocês estão fazendo. Amém, queridos? Mas o fato é que Deus cuida de Maria. Jesus deixa alguém para cuidar dela, e Deus cuida de nós nos nossos momentos de aflição. E 4, quando a nossa alma estiver aflita, nós precisamos nos lembrar daquilo que está por vir. O que está por vir, irmãos? O que está por vir? Qual é a esperança da igreja? Qual é a esperança da igreja? A volta de Jesus. Nós precisamos pensar no que está por vir a todo momento que a nossa alma estiver angustiada e aflita, quando nós estivermos sofrendo por causa do Evangelho ou sofrendo por causa de Jesus. O que diz Romanos 8, 28? Todo mundo junto, vai. 8, 28 é. E 8, 18? Abre lá, por favor, a tua Bíblia. Romanos 8, 18 diz assim, porque para mim tenho por certo, quem está falando isso, irmãos? Quem está escrevendo isso, melhor dizendo? Quem escreveu Romanos? Paulo. Paulo foi agraciado? Foi. Paulo já começa sendo agraciado caindo do cavalo. Se é que você entende o que eu quero dizer aqui nessa manhã. A graça de Deus já o alcança o derrubando do cavalo. E aí, nas palavras daquele homem que foi orar por ele, para que ele recobrasse a visão, porque ele fica cego naquele momento quando ele tem a visão de Jesus, é dito que ele é o quê? Um vaso escolhido para suportar aflições e dificuldades por causa do nome do Senhor. Amado, se falar que quem quer ser vaso escolhido para ter uma vida, né, todo mundo vai levantar a mão. Mas tem aqui gente que é gente abençoadíssima da parte do Senhor e que sofre aflições por dizer não ao pecado, sofre aflições por escolher caminhos que são caminhos diferentes da sua família, porque sabe e entende que está servindo ao Senhor quando faz isso. Então vamos lá, Paulo, porque para mim tenho por certo que tem a versão de alguém diz aflições, a palavra pode ser traduzida tanto como aflições
ou como sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só, Paulo coloca uma perspectiva para a gente observar. Esse tempo presente, ele é o quê? Ele é passageiro, transitório, vai passar as aflições. No entanto, aquilo que nós vamos receber da parte do Senhor, depois que passarmos por essas aflições por causa do Senhor, é o quê? É infinitamente superior. E escute o que eu vou dizer aqui. Nós precisamos começar a colocar a nossa perspectiva acerca das recompensas de Deus no lugar certo, porque algumas recompensas não serão recebidas aqui, algumas recompensas serão recebidas na eternidade. E algumas coisas não serão julgadas aqui, serão julgadas na eternidade. A nossa perspectiva precisa estar certa, irmãos. Quer ver só? Quem aqui sabe que durante a história da igreja houveram muitos mártires? Só o século passado, estima-se que morreram mais de 100 mil cristãos por causa da sua fé. Nós estamos falando do século 20. Vamos pegar uma coisa mais recente? Alguns de vocês têm visto o que tem acontecido na Nigéria. Cristãos sendo massacrados na Nigéria por conta da sua fé. Mas isso não está na mídia, é óbvio. Porque a mídia quer que você pense que a mulher, o homossexual e o negro é mais perseguido do que o cristão. Mas isso não é verdade. Pegue os dados de fato. Pegue oficialmente os dados. E aí você vai ver o que você vai comparar ali. Não interessa, porque não favorece a narrativa. Então eles não trazem à luz essas coisas, eles não noticiam essas coisas. E esses irmãos que estão sofrendo por causa do Evangelho, que perdem a sua vida por causa do Evangelho, irmãos, que são mártires em pleno século 21 por conta disso. Esses irmãos são recebidos com o abraço de Jesus na eternidade. E já estão introduzidos em um lugar de glória pelo Senhor. Amém? Já provando que as aflições do tempo que eles viveram aqui eram muito menores do que a glória que eles estão experimentando na eternidade. O nosso olhar, irmãos, precisa estar no porvir. Se é que nós queremos ter motivo, ou se é que nós queremos ter propósito, ou encontrar propósito em todo o sofrimento que passamos aqui. Maria não foi assunta aos céus, como dizem para nós por aí. Maria faleceu, e Maria foi recebida nas alturas. E naquele dia, quando a trombeta soar e Cristo voltar, o corpo dela ressuscitará juntamente com todos os santos. Amém? Que tiverem morrido, que tiverem partido, até o momento da vinda de Jesus. Obviamente receberá uma recompensa imensa da parte do Senhor, por ter servido com tanta abnegação. E quanto a mim e a você, nós precisamos colocar os nossos olhos no exemplo dela. Amém, queridos? Tem mães e pais aqui nessa manhã, não tem? Você sofre aflição por causa de filho aí? Alguns sofrem aflição porque o filho está procurando coisa que não deveria. Porque você está procurando, buscando criar o seu filho para a glória de Deus. E aqui vai uma coisa muito importante para os pais. Tem alguns pais que às vezes levantam as mãos na igreja dizendo: eu estou buscando criar meu filho para a glória de Deus, mas vem no culto pulando amarelinha. Lembra da amarelinha? Você joga pedra, tem casa que você pula, né? Os nossos filhos não são bobos, eles estão vendo se a gente leva a sério a nossa fé de verdade ou não, irmãos. Agora tem alguns pais que estão sofrendo porque são fiéis ao Senhor e veem os filhos fazendo escolhas erradas. Você deve clamar ao Senhor. Você deve buscar a Deus. Amém, queridos? E entender que Deus cuida de você e cuida dos seus. Irmãos, eu já vi coisas assim. E tem coisas assim que a gente vê que Deus só livra porque tem um pai e uma mãe orando. Eu já vi gente ser baleado, irmãos. Baleado. No peito. E não morrer. E você pode falar para mim o que você quiser. É porque tinham santos de Deus, vó orando, tia orando, gente clamando ao Senhor para que a vida fosse poupada. E Deus faz isso. Ainda que às vezes essas pessoas não querem se curvar ao Evangelho depois que saem da situação complicada. Tomara que se curve um dia no final da vida. Amém? Mas entenda que nas tuas aflições por causa dos teus filhos, nas tuas aflições por escolher servir ao Senhor, Deus está junto de você, Deus está com você.
Amém? Eu caminho nessa manhã para o final para orar com você, querendo orar especificamente por gente que tem estado aflito pelas escolhas acertadas que tem feito em servir ao Senhor e tem estado aflito por conta dos filhos. Fica de pé em nome de Jesus, por favor. Tem mãe que sofre. Tem pai que sofre. E não sofre porque é orgulhoso, não. Sofre porque quer de fato o melhor para os filhos. Eu queria que você que se enquadra numa dessas duas categorias, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente nessa manhã em nome de Jesus para a gente orar junto. Pode colocar uma canção, por favor, meu irmão? Eu acho que a Jéssica já vai colocar. Tem pai e mãe que, se o filho fosse pequeno, visitava aquela região traseira como as palmadas, ensinava, trazia para perto, mas tem outros que já não podem mais fazer isso. A única coisa que podem fazer é clamar. É possível experimentar paz. Amém? Mesmo quando a aflição bate à porta do seu coração, é possível experimentar paz. A igreja, por favor, estende as mãos para cá. Pode deixar a música tocando, querido. Clame pelo teu filho, pela tua filha. Clame ao Senhor se você tem sofrido por causa da sua fé, por fazer as escolhas certas. Talvez o sofrimento venha da parte do marido, talvez o sofrimento venha da parte da esposa. Talvez o instrumento que o maligno usa são pessoas que estão próximas a você. E como isso dói quando isso acontece. Clame ao Senhor. E a igreja funciona como corpo, agora intercedendo pelas pessoas que estão aqui à frente, orando por elas. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Nós olhamos para a vida de Maria, Senhor, e encontramos nela um exemplo a ser seguido. Dá a nós a mesma perseverança. Dá a nós a mesma disposição de não apenas colocar algumas poucas áreas da nossa vida na Tua presença, mas colocar cada área da nossa vida diante do Senhor, cada quarto do nosso coração, submetendo tudo à Tua presença. Eu oro nesse momento, Pai, para que o consolo, o conforto do bendito Espírito Santo alcance, Senhor amado, as vidas e os corações daqueles que estão aqui nessa manhã. Senhor, muito obrigado porque as nossas lágrimas o Senhor as recolhe. E eu oro nesse momento, Pai, por pais e mães que sofrem com a escolha dos filhos. Pais e mães que estão com o coração aflito e apertado por coisas que lhes acontecem, Senhor. Por escolhas que os filhos têm feito, Senhor, socorre nessa hora. Senhor, demonstra o Teu cuidado, derrama a Tua graça, Senhor, sobre a vida daqueles que aqui estão. Eu clamo pelo mover do Senhor, desse Consolador, Deus amado, que invade o lugar onde nenhuma palavra humana pode ir, Senhor. Que a Tua paz console os corações. Que essas mães e pais sejam cheios de toda a sabedoria que vem do alto, no momento em que não sabem o que fazer. Porque é verdade que há situações que nós não sabemos o que fazer, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos. Fortalece a vida deles. Dá a eles essa força e essa graça que Maria experimentou durante a sua jornada e nos momentos de aflição, Senhor. Essa é a nossa oração diante da Tua presença, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Você que está aqui à frente com as mãos levantadas, diga: Senhor, as aflições do meu coração, Tu as conhece. O Senhor conhece cada uma das coisas que me acontecem. Eu te peço, Senhor, derrama o Teu consolo, a Tua força e a Tua graça sobre a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida daqueles que têm sido usados para promover aflição no meu coração. Abençoa a vida deles. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você pode voltar para o teu coração, para o teu lugar em nome de Jesus.